Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. No âmbito da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência baseada no género, que esta semana terminou, no programa de hoje recebemos uma mulher símbolo de resiliência e esperança. Foi casada há 18 anos e sofreu todo tipo de violência, desde a violência física, psicológica e, por fim, a violência patrimonial. Isto é, Madalena saiu do seu casamento com uma mão à frente e outra atrás. Atualmente, Madalena Vaz é presidente da Associação de Vítimas de Violência Doméstica, ajuda outras mulheres a superarem ou a lidarem com o impacto devastador deste fenômeno no seu meio. Madalena, muito obrigada pela sua presença e por ter aceito este convite. E começo já por perguntar como é que era a sua vida antes do casamento e quando é que percebeu que estava num ciclo de violência. Bom dia, primeiro vou agradecer o convite. Eu chamo Madalena Cidália Domingos, apelido Vaz. Mas antes do casamento eu me sentia como uma mulher muito... Eu não sei porque eu fiz vários cursos quando era criança. Até fui parar nos artes e ofícios de Inhamissa. Lembro quando eu queria ser carpinteira. Já estive na forjadora também para aprender serralharia. Eu sentia-me como uma jovem muito sorridente que gostava de experimentar tudo. Só que depois do casamento, viu o caos. Porque eu como vivia numa, posso dizer, uma família que diziam que sempre temos que olhar pela honra, a reputação, o nome da família e tudo mais. Quando eu disse assim, eu estou a passar mal, violência física e psicológica. Um dia, sabe que até já fui descalça para o Hospital Central, porque eu tinha que ir visitar meu sobrinho que estava lá de baixo. Depois daquele dia é que me fez refletir, não. Porque na altura eu era juíza eleita e eu disse, não, eu tenho que dar um fim a isto aqui. Mas antes mesmo de chegar a esta fase, na altura em que eu conheci o seu marido, como é que era a vossa relação no tempo do namoro, até chegar ao casamento? Havia sinais de que ele era uma pessoa violenta? Não, não. Eu acho que até piorou quando já começou a beber esse tipo de bebidas tradicionais que se fazem aí, porque ele realmente era uma pessoa muito simples, era carinhoso e tudo mais, mas depois, quando mudamos do bar de Magangalini para Pulana Caniço, onde se bebia todo tipo de bebida, aí mudou o rumo da história. Uhum. Para além do fato dele consumir bebidas alcoólicas, acha que existia um outro motivo por detrás deste comportamento violento? Acho que não, acho que não. Uhum. Existe alguma situação específica que tenha passado no âmbito do seu casamento, no âmbito desta violência que foi sofrendo durante 18 anos? E que me marcou, eu só lembro um dia que apareceu um amigo dele, ele por acaso não conseguiu ir trabalhar por causa de estar grosso. Só que ele disse que eu não devia ter dito que o seu colega não apareceu simplesmente porque não estava em condições. Disse que eu não devia ter dito. E eu acabava de fazer uma operação e tinha ainda alguns pontos, mas nesse dia conseguiu me arrastar e deixar-me cair no chão. É daí que eu vi que não, essas coisas já não estão me a deixar à vontade. Acabei pensando que é preferível até ficar na rua do que eu continuar com ele naquelas condições. Aquilo me deixou bem marcado. E o dia também que fui ao Hospital Central descalço. Porque em princípio tínhamos que ir nós os dois, porque meu sobrinho ia ser operado. Só que o que acontece? Ele pelo caminho pediu que eu entregasse o que eu trazia nas mãos, que eram tigelas, marmitas de comida. Pegou tudo, bateu na parede. Aquilo partiu-se, mas eu continuei firme, de que não, eu tenho que chegar de uma ou de outra forma no hospital. Pediu também o termo, fez o mesmo. Mas continuamos a andar. Eu não quis ficar chateada. Eu comecei a pensar, não, primeiro tenho que pensar naquele que está hospitalizado do que pensar em mim. Só que as coisas foram se agravando, porque pediu o casaco, pediu o relógio, assim foi pedindo sapatos. Até eu saia quase me tirava na rua. Aí que eu vi que isso aqui parece estar de mal para pior. Parece que as coisas já estão a ser já demasiadas, porque eu conseguia ver que isto aqui, se um dia eu não me precaver, até posso vir a acabar por morrer. Mas sempre quando eu contasse ao meu pai, dizia que não, nosso nome.
Honra e reputação. Depois, esse nome aí de honra e reputação é o que faz com que muitas mulheres perdem a vida. Mas o que é que aconteceu nesse dia para ele ter esta atitude? Eu faço esta pergunta porque muitas vezes a nossa sociedade encara a mulher como a culpada da violência que ela sofre. O que é que terá acontecido nesse dia para ele ter esta atitude, ou muitas vezes não tinha nem uma explicação? Ali não tinha nenhuma explicação, porque ele, em princípio, deu a entender que ele não queria que nós saíssemos nesse dia, porque ele viu que já estava grosso. Só que eu, de antemão, não podia também abrir a mão quando sabia que naquele mesmo dia o meu sobrinho ia ser operado, que já tinha 1 ano lá à espera da tal operação. Está a imaginar aquela ansiedade de saber o que vai acontecer, como ali teve que se fazer vários estudos para ver se ele vai ser operado ou não. Eu ali não tinha como ficar. Só que ele fez aquilo tudo para ver se eu podia voltar para trás. Acredita que quando ele até puxou a saia, um senhor saiu, um chinês, porque era ali perto da UEM, na altura estava-se a fazer obra dali da UEM. Ele disse que queria lhe bater, eu disse deixa, é melhor lhe deixar. Acredita que eu também acabei perdendo a cabeça. Ali, quando voltei, eu numa digo, já estou a voltar para casa. Eu reparei a ele, eu fiquei mais nervosa, acabamos nos empurrando. Ali eu também, já quando começou a bater, eu também já estava a bater. Começamos a lutar. Mas já quando viram que eu também já estava a reagir, todos os homens começaram a pedir socorro. Eu comecei a pensar, mas quando ele estava a bater, eu calada, Ninguém até me falava tirar nada. roupa, ninguém dizia nada. Mas logo que me viram que eu também já estava a reagir, disse, ali tem uma senhora que já está a matar um senhor. Eu disse, sinceramente, os homens como são unidos. Então aí eu comecei a explicar o que estava a acontecer, mas no final daquela luta, preferi voltar de novo para trás, ir ao hospital. É quando eu entro lá, depois encontro que o meu pai também estava lá. Disse, mas como? Por que veio descalço? Eu tentei fazer compreender. Ele disse, arranja um tempo a gente vem conversar. Fui conversar com ele, mas já eu já tinha a decisão final que não, já não posso continuar ali. Imagina como eu, como juíza eleita, hoje me vê a levar porrada, amanhã já estou lá para ajudar as outras pessoas. Não tem sentido, não é? E durante esses anos, foram 18 anos de casamento, em algum momento teria tentado sair desse casamento, dessa relação mesmo por causa da violência? Por causa da violência, eu saía para lá. Ele até preferia esse dia não dormir em casa dele, ficava lá em casa dos meus pais. Preferia até dormir lá também. A sério? Às vezes até ficávamos 2 ou 3 dias lá, acabavam os meus pais dizer, não, voltam lá para a vossa casa. Mas pode nos contar, por exemplo, como é que este ambiente de violência foi evoluindo ao longo dos anos, porque começou com violência psicológica, física, econômica e até patrimonial, porque sabemos que saiu de casa, quando decidiu sair, foi com uma mão à frente e outra atrás. Porque eu depois, quando eu saio, como deixei lá os 2 meninos, porque eu levei os 2, deixei lá os 2 com ele. Só que ele ainda fica a vender a casa, os meninos estavam na escola. Aquilo já foi um problema sério para mim. Fui até a primeira a denunciar a violência, fui à Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. Só que na altura ainda nem tínhamos a Lei 29 de 2009, que hoje nos protege, e pune os agressores, ainda não tínhamos. E mesmo agora eu sinto, porque levo as vítimas, porque faço um encaminhamento até o tribunal, para poder ter o retorno da história. Mas sinto que parece as leis, por exemplo, para essa causa, muitas das vezes as penas não são efetivas. Então, mesmo na violação de menores, ainda temos problemas sérios, porque temos as leis sim, muito bem feitas, bem elaboradas, somos um país com boas leis, mas está o problema na implementação. E eu não sinto no seu que ainda... caso, não conseguiu reaver a casa? Acabei perdendo paciência de andar para trás, para frente, acabei deixando assim mesmo. E os seus filhos, como é que eles lidavam com o ambiente de violência que eles acompanhavam dentro de casa? Nós sabemos que os meninos sempre têm aqueles traumas. Sofrem traumas também. Muitas das vezes, quando são estudantes, sabemos que até não têm bom aproveitamento escolar. Tinha filhos, são 2 filhos.
São 4. São quatro filhos, e durante 18 anos. O que é que fez com que, durante esses anos todos, mesmo sentindo que estava a sofrer a violência, o que é que fez com que continuasse nesse casamento? Já que eu contei que saí de casa várias vezes, mas meu pai dizia que tinha que voltar de novo, ficar lá. Depois, quando houve uma morte de uma vizinha ao lado, que foi o espancamento até a morte, eu, como forma de reivindicar aquela morte, preferi eu sair de casa e logo eu fui denunciar e ainda mais criei uma organização que luta contra a violência até hoje, que hoje sou presidente dela. E para além desses episódios que já relatou, existe algum outro episódio que não lhe sai da memória, que sente que de facto sofreu violência e se calhar até podia estar entre a vida e a morte? Chegou a parar, por exemplo, tem um episódio de ter parado no hospital? Por exemplo, mesmo esse dia que falou de que não devia ter dito ao colega que ele não pôde ir ao serviço, ele me deu um suco que até hoje estou a sofrer de vista. Depois, não só, houve um dia também que chegou e eu não estava bem de saúde, uma vizinha estava a me ajudar a lar coco. Então eu estava a trançar cabelo da minha filha. Disse: estão a rir por quê? Estão a rir de mim? Não dissemos não. Nós estávamos a conversar. Calhou, quando estava a entrar, disse: não, vocês estavam a rir. Do nada, em frente daquela vizinha, começou a pancadaria. Puxou-me, arrastou-me no chão para um lado. Depois eu voltei a sentar onde eu estava com a miúda, a trançar o cabelo. Depois de novo veio me arrastar. A terceira vez eu só peguei um balde e fui tomar banho. E ele entrou lá na casa de banho com uma estaca. Mas eu fiz questão de puxar, e como não tinha como sair fora porque estava nu, fiz questão de puxar aquela estaca para a casa de banho e continuei o meu banho. Mas quando saí dali, esse até foi o último dia, porque quando eu saí dali vi que não, antes que vou morrer é melhor eu abandonar este lar. Já não tinha como. Yeah. É uma situação chocante. E como é que era seu marido com as crianças? Tinha o mesmo comportamento violento? Se ele estivesse grosso, tinha o mesmo comportamento com todos. Até as panelas que sofriam, chutava tudo. Mas quando estivesse lúcido, sem bebida, era boa pessoa. Mas baixa a beber, até os vizinhos já sabiam. Quando ele visse a ver, dizia: se prepare aí. E a questão da violência financeira ou econômica, como é que era? Como é que ele reagia ou como é que ele agia? É que ele puder receber, por exemplo, hoje, te dar o dinheiro, mas dia seguinte vai pedir todo o dinheiro de volta. Mesmo sabendo que tem despesas? Mesmo sabendo que tem despesa, até diz que o dinheiro é meu. E como é que fazia? Entregava? Aí não tem como. Você tem que entregar, porque aí é um barulho fora de sério. Vale a pena entregar a ele, vocês passarem mal, mas a viverem daquele jeito. E se tivesse já comprado, por exemplo, feito compras para... Eu lembro uma vez que ele exigiu todo o dinheiro e tinha tirado um dinheiro na altura, mandar cortar o cabelo do meu filho. Meu quarto filho. Ele disse: não, eu preciso do dinheiro completo. Tivemos que ir em casa dos meus pais buscar, para entregar. Já estava habituada que era esse tipo de vida. Mas agora eu não aconselho ninguém nem por um dia. Porque depois deixa marcas que não é fácil sair. Violência deixa... Problema de violência que deixa traumas incuráveis. Marcas profundas. É como quem vivenciou uma guerra. A pessoa, quando se lembra daquilo ali, ou vê um episódio quase idêntico, fica mal. Imagino. Mas disse que, por exemplo, antes do casamento, fazia alguns cursos de carpintaria. Depois, quando se casou e também era juíza eleita, continuou a exercer estas atividades ou não? Esse de juiz eleito, ele acabou chegando a uma altura que quando nos roubaram, disse não, porque a tal senhora disse: ela resolveu mal o meu caso, então eu preferi me vingar. Eu usei o enteado dela para tirar as coisas da casa dela para vir me dar para eu vender. Então ele disse: é melhor deixar essa profissão. Então eu deixei. Quando eu deixei, daí que piorou, porque ele viu que eu já era dependente total. Porque o maior nosso problema, se nós não trabalhamos, nós as mulheres, o homem vê que nós só dependemos dele. Ele é o provedor nesse caso. Nós aí passamos mal.
Passamos mal. Porque tudo, querendo como não, nós temos que depender dele. E não lhe pesou a consciência estar a abrir mão de uma profissão que tinha, de um trabalho, por conta das exigências do casamento? Acho que outra coisa tinha a ver também com tramas. Eu, mês passado, por causa dessa homenagem que ia ter, até fui falar com o meu juiz-presidente. Tivemos lá a conversar e eu disse, é por causa de uns problemas que eu tinha. Só que eu não posso voltar a trabalhar, mas eu vou sempre lhe apoiando com o teu trabalho. Esta situação, quando deixou de trabalhar, chegou a afetar de alguma forma a sua autoestima? De que maneira? Quando nós não trabalhamos, porque nós temos despesas só nossas, nós as mulheres. É verdade. Então, isso... Afetou de uma forma, posso dizer, geral já. Porque nós, quando temos alguém, muito mais nos preocupamos com coisas daqui de casa, despesas como energia, água, comida e tudo mais. Mas como se você não trabalha, porque pelo menos as despesas tuas, como batom, como sapato, como outras roupas e outras coisas que nós as mulheres gostamos, podes comprar com o teu dinheiro, mas imagina se já não trabalhas. Eu vejo que a Madalena, por exemplo, é vaidosa. O seu marido era ciumento? Era super ciumento. E isso o tornava violento também? É a razão que, depois daquela relação, quando eu fiquei muito tempo sozinha, depois de arranjei uma outra pessoa, viu que também ciumento, eu disse, nada, prefiro só do que mal acompanhada. Acabei chegando nessa fase. E como é que conseguiu reconstruir sua vida? Estamos a falar de 18 anos de casamento, em que no final saiu com uma mão à frente, outra atrás, e também perdeu a casa, que podia ser mais tarde o patrimônio, a herança dos seus filhos, nem a casa teve direito. Como é que fez para recomeçar? De onde é que recomeçou? Não é fácil de recomeçar, mas temos que recomeçar. Nem que seja para alugar uma casa. Mas eu, infelizmente, até cheguei a fazer uma casa nas zonas verdes, ao lado do aviário do Banco de Moçambique. Só que não fui feliz, porque depois de um tempo a casa foi arrastada com as águas. Mas a pessoa sempre tem que arranjar maneira de ter um teto para viver. Só que, próximo ano, eu acho que tudo aquilo que eu não consegui esses anos todos, vou ter que conseguir. Porque eu confio na minha força, no meu trabalho. Mas quando saiu de casa, foi para a casa dos seus pais? Fui para a casa E quanto tempo ficou lá? Fiquei um bom tempo. E ele não foi? Foi lá muitas vezes, mas eu já não aceitava, porque eu vi que era uma forma já de me levar para o caixão. Porque nós sabemos que o agressor hoje te bate e te dá uma rosa. Dia seguinte, mesma coisa. Porque é ciclo de violência. A última rosa já vai por lá no cemitério, não adianta. E ele era assim? Era. Sempre disse estar arrependido. Mas como arrependido? Eu acho que ninguém hoje pode dormir bandido, amanhã acordar cristão arrependido. Ele já tinha herdado aquilo como uma coisa normal para ele. Eu não sei se viu os pais se espancar, porque também tem dessas coisas também. Tem outros que acabam ser violentos no futuro por ver os pais se violentar. Espero que os meus filhos não sejam assim. Só que uma vez eu fiquei surpresa quando eu vivia com minha nora e o meu filho. Um belo dia bateu a ela. Acredita que eu que levei para a esquadra. Porque é que violência nada justifica. Se nós dissemos não à violência para nós, é que é para nós todos. Só que nesse dia fiquei branca com o papel, porque eu chegado na esquadra, quando expliquei, aqui disseram, se é tua área, mamãe, vai lá resolver com ele. Eu disse, não pode, porque são os meus filhos. Só que disseram, tá bom, vamos sentar. Perguntaram ao meu filho, bateu por quê? Disse, eu nunca bati. Perguntaram à minha nora também, te bateram? Disse, não. Acredita que fiquei tão decepcionada que eu vi que, afinal é assim. Acabei sobrando naquele casal. Porque eu estava a mostrar a ela que a vida dela vale mais do que aquela união. Mas ela não quis levar isso a sério. Quando chegamos em casa, eu disse, afinal vocês são assim. E eu, como próxima vez vamos ajudar assim? Porque o lugar do agressor é na cadeia. Ele tem que ser educado, não tem como. Mas minha nora disse, não, ele não me bateu. O caso ficou assim. E como é que eles estão hoje em dia?
Ela acabou viajando, disse a um casamento em casa dos pais, até agora ainda não voltou. E não será por causa deste ciclo também de violência? Não sei, mas ela ultimamente até quer voltar, ele que está a dar voltas, não sei porquê. E como é que era? Este é um caso do seu filho que presenciou e levou ele para Para a esquadra, nesse caso. E no seu caso, como é que foi, durante o tempo em que esteve casada e sofria violência, como é que foi ter acesso à justiça, às autoridades para resolver os casos de violência que sofria? Na altura, as coisas não eram fáceis como hoje. É a razão que acabei deixando a coisa assim pelo caminho. Mas hoje em dia já é fácil. Por exemplo, se eu levo alguém para a esquadra, dão aquela guia, mesmo no estado é muito fácil o atendimento, e todo o atendimento ela vai ter. Daí, por fim, vai à medicina legal, do Ministério Legal, o caso vai até o tribunal com aquele relatório ali e se resolve o problema. Mas naquela altura não era fácil. Até diziam, esse é o problema de marido e mulher. E sabe que até hoje, tem certas pessoas, por falta de informação, podem pensar que caso de violência é caso de marido e mulher. Ninguém mete a colher, enquanto não. Porque violência é um ato, é um crime público, que até qualquer pessoa pode denunciar. Basta presenciar. Se não quer falar diretamente, estar lá presente, dizer que viu isto, até pode escrever. E hoje em dia é presidente da Associação de Vítimas de Violência Doméstica. Como é que surgiu a iniciativa de criar esta associação? A iniciativa foi após a morte dessa menina, porque essa menina vivia na Polana Caniço, tinha 17 anos, era a segunda esposa de um fulano, era oriunda de Tete. Então, quando ela morreu, como tinha mecha, ali no bairro havia oportunistas que à noite vergavam lençóis e punham perucas intitulando-se da falecida. Só que eles roubavam, batiam as pessoas, saqueavam os bens. E eu fui ter com a líder comunitária, que era a secretária do bairro, e disse, não é possível. Pouco não pode bater as pessoas até levar os bens. Vai levar os bens para onde? Vamos fazer um trabalho de base. Então, ao fim do trabalho de base, se descobriu que havia oportunistas. Até nessa altura, até diziam que Polana Caniço tem pouco de mexa. Quando não tinha pouco de mexa, as pessoas já punham sal, sempre que quisessem ir lá. Só que se descobriu que eram oportunistas que faziam isso. Então, o que a gente fez? Em vez de voltarmos para trás, nos unimos aquele grupo todo, a partir dos líderes comunitários, e criamos a associação que hoje demos como Associação das Vítimas de Violência Doméstica, para reivindicar aquela morte e também para elevar o estatuto social da mulher, assim como sua formação profissional. Como nós sabemos de antemão que muitas mulheres sofrem caladas por causa devido fraco aproveitamento escolar. Então, aí, já com os cursos, elas podem fazer a vida delas, podem vender podem para o seu sustento, assim como para sustentar as suas famílias. Mas como é que, depois da criação desta associação, como é que foi para que outras mulheres ficassem a saber e tivessem acesso? Foi um processo muito fácil ou nem por isso? Através de Miramar, porque nós demos o primeiro curso na Rede Nacional de Combate às Drogas, na Avenida Agostinho Neto. Então, como apareceu o Miramar, depois de difundir aquela informação, muitas pessoas conheceram já a associação. E daí que continuaram com os cursos. Então, chegou uma certa altura que nós já ficamos sem fundos, porque nem sempre os doadores costumam injetar fundos. É daí que a Miramar já tomou como iniciativa, até está de parabéns, porque está a continuar com o mesmo trabalho, está a formar lá os jovens. Fatura para lá. Mas nós temos aqui alguns dados sobre a violência doméstica que mostram que desde janeiro de 2020 até junho deste ano foram julgados mais de 14 casos relacionados à violência doméstica em Moçambique. Quais são os tipos de violência doméstica mais reportados com mais frequência na associação? São esses físicos e patrimoniais são poucos, mas físico e violência psicológica. Muita gente sofre violência psicológica, assim como violência física. E qual é que tem sido o papel da associação para apoiar as vítimas? Como é que a associação faz para apoiar as vítimas de violência? Por exemplo, quando se trata de violência física, o primeiro ponto é pedirmos guia para podermos levar a vítima para o tratamento.
Depois do tratamento, se escreve o historial e o caso vai até o tribunal. Mesmo violência psicológica também, porque é crime. Só que a maior parte das pessoas até hoje entende que é uma coisa normal e não levam a sério. E já é a razão que muitas das vítimas moram caladas, porque não deixa trauma. Aliás, não deixa marcas. Não é como física que deixa trauma. Aliás, marcas, hematomas, nesse caso. Então, quer dizer que as vítimas de violência psicológica são as que sofrem mais porque não têm como reportar. Elas, muitas das vezes, até ficam caladas. Acham que é normal a pessoa lhe insultar, lhe chamar nomes. Até dizer, não há problema porque não me bate. Esquece que tem coração e o coração é uma máquina. Um dia pode vir parar, porque aquilo ali Vai guardando. vai guardando. É por essa razão que eu digo às mulheres, se a vida é uma luta, lute. Se for um sonho, sonho. Se for uma recordação, lembre-se que o coração é uma máquina. Um dia pode vir parar. E como é que olha para atualmente o sistema nosso de justiça em Moçambique para lidar com estes casos de violência doméstica? Estão a trabalhar, apesar que as pessoas pensam que aumentou-se os casos. Não é aumento dos casos, é aumento da informação que as pessoas já têm, que isto aqui não podemos guardar como coisa de família, é um crime. Mas estão a trabalhar, só que a implementação das leis ainda está muito fraca. Eu sinto que ainda há muita fraqueza, mas... O que é que está a faltar para que a implementação seja efetiva? Acho que as juízes que deviam levar a sério essa área, por exemplo, os agressores, se um dia, vamos supor que alguém ou violou alguém, verem uma boa coisa, punição para aquela pessoa, acho que vai motivar as outras pessoas para voltarem atrás. E defende a existência de tribunais especializados para lidar com a violência baseada no género. Tinha que ser uns tribunais mesmo especializados, para que a pessoa vai usar a lei mesmo, ver o que a lei diz. Mas o nosso país tem recursos para tal? Acha que estamos preparados como país para ter um tribunal especializado para estas questões? Não, mas como o governo também já está preocupado com a situação, eu espero que em breve vai ajudar-nos, por mais que sejam esses tribunais atuais, acho que todos vão ter que olhar primeiro para a lei, porque a lei já existe, é só questão de ser implementada. Temos o gabinete de atendimento à mulher e criança vítima de violência doméstica. Como é que olha para o serviço prestado por este gabinete? Sem querer tirar mérito, porque algumas pessoas começam a sair dali a reclamar, mas a verdade é aquele gabinete faz atendimento. Para mim, eu acho que faz atendimento adequado para os casos que eu já acompanhei para lá. Não tenho razões de queixa, só ouço outras pessoas a reclamar, dizer, me atenderam mal. Mas para o meu caso, eles fazem um tratamento adequado. E como é que olha para o papel da sociedade civil no combate a este tipo de problemas da nossa sociedade? Por exemplo, eu falando do bairro que eu acho que é muito ativo quando se trata desses casos de violência, e tem muitos casos de violência por lá na Caniço, mas também ali é difícil você bater uma mulher e ficar impune. Ah, é? Ali houve uma questão de termos fundos até de ONU Mulheres que tivemos que informar todos os chefes de quarteirões, assim como os secretários do bairro, daquela vez que até veio cá o secretário-geral das Nações Unidas. Eu acho que tem bairros mesmo organizados. Como, por exemplo, eu há muito tempo pensei que Chamaculo fosse um bairro violento, não sei o que é. Mas quando olho para aquele bairro atualmente, mesmo agora nessas questões de manifestações ou quê, eu acho que é o bairro mais calmo que eu já conheci. Quando eu pensei que fosse um bairro mais violento. E em termos de casos, daquilo que já acompanhou como ativista, quais são as áreas de Maputo em que registra-se mais casos de violência contra a mulher? Por lá na Caniço ainda continua, mas temos Machaquene, temos uma parte de Spamanini. Qual é que deveria ser o caminho das mulheres? No seu caso, por exemplo, sofreu por 18 anos.
e diz que quando tentou entrar para uma outra relação com os mesmos sinais, não... Só que lá, graças a Deus, não tinha violência física. Sim, mas logo que se apercebeu que havia algum problema, preferiu desistir. Mas existem pessoas que parece que entram em relacionamentos, está num relacionamento, há um histórico de violência e sai, passa para um outro relacionamento com um outro histórico de violência. Como é que as mulheres devem lidar com estes ciclos de violência que vão sofrendo durante a vida? E eu acho que depois de tentarem várias vezes, sentarem com o parceiro, fazer entender, porque muitas das vezes o homem pensa que é dono da mulher. Esquece que ali são os dois, posso dizer, eles formam uma única pessoa só. Que quando há um problema eles devem dialogar, devem sentar para poderem se entender. Mas ali, quando o outro acha que eu sou melhor que ela, eu sou dono dela, o problema está aí, estraga-se tudo. Porque mesmo, por exemplo, se é uma mulher que trabalha, você se saiu 17 horas, já são 17h30, esteve aonde esse tempo? Onde você, até em vez de dizer onde você perdeu esse tempo, pode dizer onde você comeu esses minutos todos, onde você estava. Está a ver? Começam-se as brigas, começam a lutar. Mas quando, por exemplo, agora estamos a pensar em trabalhar também com os homens, como temos o Open. É uma organização que pode nos valer muito. Porque aliás de ouvir de homem para homem, eu dizer eu já não bato a minha mulher. Talvez continuarmos com o Open mesmo a trabalhar, ser de homem para homem, há de ver, afinal, eu estou a fazer mal à minha parceira. Porque eles pensam que, em vez de companheiro, é um objeto, é porque eu tirei dinheiro, globulei. Isso não é um caso. É uma família, nós sabemos que tudo parte da família. É a primeira instituição existente aqui no nosso país. A razão para as pessoas, as duas partes se respeitarem, para também as pessoas de fora poderem respeitar, assim como os próprios filhos. E na experiência que tem com estes casos, muitas vezes costuma-se dizer que as questões culturais contribuem muito para que muitas mulheres tenham casamentos violentos e não consigam sair de lá. Fazendo uma comparação os tempos passados e hoje em dia, sente que há uma melhoria nesta percepção de que, por exemplo, um homem violento é aquele que ama, se bate porque está a demonstrar amor, ou um pai, uma mãe que diz para o filho, para a filha, aguenta, porque esse é teu lar, tens que preservar o nome, a honra da família. Acha que há uma mudança no entendimento que as pessoas vão tendo sobre a ideia de aceitar um marido violento, um genro violento, ou nem por isso? E agora já despertaram as mulheres. Não aceitam para as filhas serem bolas. Já despertaram. Para os maridos violentos já é tarde, porque diz que não, minha filha não. Porque sabe que no final aquela filha vai morrer, o problema está aí. Mesmo um carro mal usado, nós sabemos qual é o fim. Então imaginemos uma pessoa que é de sangue e osso. Já imaginemos a pessoa toda hora jogar. E também a percepção da sociedade sobre este fato que disse que na briga de casal não se mete a colher. Eu faço essa questão porque eu tenho memória de um caso que eu acompanhei de violência doméstica, não me esqueço. Era criança, mas não me esqueço até hoje, em que a senhora sofria violência doméstica e os vizinhos sabiam, acompanhavam todos os dias, gritos, e ninguém fazia nada. Até que ela perdeu a vida numa noite dessas, de tanto apanhar do marido. E quando perguntaram aos vizinhos, mas onde é que vocês estavam? Diziam, nós não fizemos nada porque achávamos que era o habitual e no casamento de outras pessoas não podemos interferir. Hoje em dia prevalece esta percepção de que no casamento... Mas são poucas pessoas que, próximo ano de 2025, temos que já fazer um estudo de base, sentarmos com todas as comunidades, dizer que nada, não aceitem vocês. Se vocês têm medo, fazem por escrito, vão lá deixar na esquadra que casa X, número X, está a acontecer neste momento isto e isto, mas nada. A polícia é que vai fazer o trabalho. Do que deixar as pessoas morrer.
E na associação há estas conversas sobre a necessidade sim. de, ainda que não seja eu a passar a violência, mas se a minha vizinha, a minha companheira, a colega da igreja, da escola, do trabalho está a sofrer violência, eu devo denunciar. Sim. É por isso a razão, mesmo assim que estou a falar consigo, minhas colegas estão lá no Ganguém a fazer palestra. Mesmo domingo passado estávamos na Igreja Católica, São Joaquim. Porque é um trabalho de base que estamos a ver que não podemos parar, porque as pessoas estão a morrer. Nós não ganhamos nada com a morte daquelas pessoas. As pessoas têm que saber que não, se minha vizinha coisa está evaporada, precisa de mim, e eu tenho que ajudar, não posso julgar. Essa história de que você te bateram, fez o quê? Não se diz isso, você tem que ajudar a pessoa mais nada. Tem certas pessoas que até hoje começam a falar muitas das vezes, quando vê casos na televisão, de uma pessoa que foi violada 2 horas, eram 4 da manhã, era 22. Mas ela, a essa hora, também vinha de onde? Não se faz esse tipo de perguntas. Porque assim estamos a voltar a vitimizar aquela pessoa. Enquanto nosso objetivo ou nossa obrigação, se já abraçamos essa causa, é de apoiarmos aquela pessoa. Sem questionamentos. E que outras iniciativas, por exemplo, no seu caso, teve a iniciativa de uma associação, mas que outras iniciativas a sociedade moçambicana deveria abraçar para combater este mal que é a violência doméstica? Mesmo continuando a formar associações, ou por outra, por exemplo, tem bares que nós, em vez de formar por associações, estamos a formar um grupo de mulheres, que aquele grupo ali, havendo um caso dessa natureza, são eles que respondem. Pessoas que temos que levar à formação, porque o Fórum Mulher sempre faz formação. Então, assim, aos poucos vamos levando aqueles grupos para se familiarizar com a matéria, saber defender a vítima. E que sugestões é que daria, por exemplo, ao governo e à sociedade civil para melhorar a intervenção no que diz respeito à violência baseada no género e as leis também? Para que todo mundo que, por exemplo, recebesse casos relacionados com violência baseada no género, levasse a sério e usasse mesmo a Lei 29 de 2009 e que as penas também sejam efetivas para poderem ver que, afinal, se nós fizermos isto aqui, vamos ser punidos. Mesmo nessa questão de violação de menores, porque muitas das vezes estamos a ver as pessoas que violaram as crianças, de meia volta já estão fora, aquela família está-se a queixar, já está a nos ameaçar, disse, vocês me levaram, agora estou aqui. Isso já dá mais medo, mesmo para a própria família. E que não acontece mais isso aí, que o agressor, o lugar dele é na cadeia, não tem como. São crimes que não se pode pagar nada. A pessoa tem que cumprir com as suas obrigações. Costuma-se dizer que é dos erros que aprendemos, a pessoa vai aprendendo lá. E um conselho que daria a uma mulher que neste momento está a sofrer violência doméstica e não sabe o que fazer? Que ela fosse denunciar, que fosse agora mesmo a polícia. Não espere dizer que, não, mas eu estou com medo, o meu marido se saber vai me fazer mal. Sempre tem que pensar primeiro no corpo dela, na vida dela. Ela, por mais que tenha filhos, que não tenha filhos, porque os outros dizem, não, mas eu não posso sair porque nem tenho filhos. Eu prefiro levar porrada, não há problema. Nem que tenha filho, nem que não tenha filhos, o nosso maior valor é a vida. Valorize-se. Primeira coisa, tem que pensar nela antes de pensar na outra pessoa. Eu tive um caso que me mandaram via telefone 10 atrás, que eu devia seguir. Passado algum tempo, a pessoa que contactou-me disse, vamos lá deixar, a pessoa já desistiu. Eu disse, não se desiste da vida. Só que a pessoa, como entendeu desistir, eu nem tenho como encontrar a ela. Porque se eu tivesse como, eu não ia desistir. Ela ia desistir, mas eu ia levar o caso à frente. Porque lá, e outra coisa que as pessoas fazem hoje em dia, denunciar os casos de violência por ter, não sei, medo da pessoa cumprir a pena. Chega o dia do julgamento, nem a vítima não vai. Você que é acompanhante, que está a fazer acompanhamento, chega lá, senta. Não vai acontecer nada se nem a vítima não está lá. Porque se fosse o agressor, a coisa era outra. Porque ele ia ser, de qualquer jeito, iam fazer a revelia. Ia acontecer o julgamento, mas sem presença também da vítima, nada se pode fazer. Porque muitas das vezes outras mulheres, não sei se esquecem da vida, que a vida é só única. Ela, quando está com dor, já podem levar, não sei, podem fazer tudo.
por essa pessoa. Mas basta ver que já está melhor, ou, por exemplo, já lhe deram um presente, esqueceu tudo. Vamos deixar. Também, eu que errei. E começa-se a culpar. Nunca pode se culpar por coisas por violência, porque não é uma coisa que a pessoa pediu para acontecer. Mas as mulheres muitas vezes, eu que também que fiz mal. Costumam dizer assim, quando querem sair do barulho, querem esquecer esse processo, não ir avante. Começa a dizer, mas eu também era culpada. E eu sinto-me que sou culpada. Termina aí. Um dia vai dizer que eu sinto que sou culpada e quando está no caixão. Aí já não há nada para que se possa fazer. Vamos valorizar a nossa vida. Depois, as mulheres, muitas das vezes, quando estão no lar, gostam de fazer as supermães. Ela é supermãe, supermulher, não quer dar tempo nem para ela. Passa a vida, acordar cedo, dormir muito tarde, a fazer tudo para os outros, esquecendo dela. E hoje em dia nós já aprendemos com a própria vida que afinal podemos fazer supermãe, não termos tempo para nós. Sabe que os nossos filhos muitas das vezes até como que se diz, podem ser filhos ingratos um dia qualquer. E há de ser tarde para já, nós queremos nos cuidar. Esse marido talvez um dia até pode um dia vir me fugir. Já ser tarde para eu tratar de mim. De vez em quando, mesmo no meio de muito trabalho, eu tenho que me dar um dia que eu saio também para dar uma volta. E eu me sentir que sou pessoa, passear um bocado também. Não pensar somente nos outros, também pensar em mim. Porque a vida depende disso tudo. Obrigada. Muito obrigada. O nosso programa termina hoje e estivemos a entrevistar a senhora Madalena Cidália Vaz, de 60 anos. A Madalena sofreu violência durante o seu casamento, que durou 18 anos. É presidente da Associação de Vítimas de Violência Doméstica, apoia inúmeras mulheres que também passam pelo mesmo. Queremos agradecer pela sua preferência. O podcast estará disponível nas nossas plataformas digitais. Somos o Jornal de Mozambique Times. Até lá.